Há quem diga que a intervenção militar no Rio de Janeiro é prévia de uma intervenção militar em larga escala que viria sobre todo o país. Uma ditadura militar estaria começando por conta de uma faixa colocada na entrada da favela da Rocinha que dizia que se Lula for condenado pelo STF, o morro iria descer. Alguns acham também que a onda de greves que vem por aí se intensificaria se houvesse a condenação de Lula. Esses temores não deixam de ser pertinentes. Pode sim ocorrer uma convulsão social no país diante da prisão do maior líder político da história brasileira e que, neste momento de tanta aflição, com a pobreza no país aumentando a passos largos, ocorra um desastre como esse. E é por isso que o STF, agora segundo até o jornal O Globo, deve barrar a prisão sem provas de Lula. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que vem sempre ao Blog da Cidadania e ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva e que curta e compartilhe esse vídeo, que assim você ajuda a gente a fazer esse trabalho em prol da democracia, da verdade e da justiça. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, publicou no Twitter um brado de indignação contra a medida de Michel Temer, convocando a intervenção militar no Rio de Janeiro. Ele, por exemplo, é um dos que enxergam que essa intervenção pode significar um aumento do arbítrio e uma ofensiva contra aqueles que virão a se revoltar se o ex-presidente tivesse decretada a sua prisão. De outro lado, a faixa colocada na entrada da favela da Rocinha, que expressa o desejo das comunidades empobrecidas que tiveram no ex-presidente Lula um redentor, está sendo pintada aquela faixa como indício de que o tráfico de drogas estaria apoiando o ex-presidente, só porque é na Rocinha. Então vejamos bem como é essa imprensa brasileira, como essa direita brasileira, que acha que comunidade pobre é sinônimo de bandidagem. Então, se a comunidade da Rocinha coloca uma faixa de apoio a Lula, quem está falando não é a maioria, a grande maioria da comunidade que é honesta, e sim são os traficantes. Esse é o pensamento da nossa elite, da nossa imprensa conservadora e antipovo. A medida de Temer se coaduna bem com o viés golpista dessa revolução golpista que se abateu sobre o Brasil. Em vez de buscar o diálogo e a pacificação social, eles apostam na repressão a quem diverge. Em um momento de tanta preocupação, porém, o jornal o Globo, contrariando inclusive a Procuradora-Geral da República que o Temer tirou do bolso do colete, a tal Raquel Dodge, o jornal publica uma boa notícia que confirma as previsões que têm sido feitas aqui no Blog da Cidadania. As previsões de que o STF não vai permitir que Lula seja preso porque vai mudar a jurisprudência, ou seja, os antecedentes de uma decisão judicial que servem para todas as outras. Diz a matéria de O Globo: já é dada como certa no Supremo uma decisão da Corte contra a prisão após condenação em segunda instância. Apesar de a presidente Carmen Lúcia ter negado a intenção de retomar o assunto, a decisão do ministro Edson Fachin de levar ao plenário o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula forçará uma deliberação daquela corte. Há certo desconforto entre os ministros com a estratégia da defesa de apostar numa declaração de impedimento de Carmen e de Luiz Fux como forma de reduzir o quórum e garantir o placar favorável ao impedimento da prisão de Lula. Em 2016, os dois ministros deram 2 dos 6 votos pela execução da pena depois da condenação em segunda instância. Mas, mesmo sem a presença desses 2 ministros,
o que hoje é uma hipótese remota, a tendência no STF é a mudança de entendimento. Há sinais claros de que Gilmar Mendes mudará o voto dado pela prisão e de que a ministra Rosa Weber manterá sua posição contra a execução da pena após condenação em segunda instância. As eleições vão ser adiadas, o país vai entrar numa quase guerra civil só para contentar meia dúzia de reacionários que querem prender Lula sem provas? Duvido. Como já tem sido dito muitas vezes aqui no blog da Cidadania, o STF vai impedir essa loucura, não em defesa da justiça e do Estado de Direito, mas em defesa da racionalidade nesse país, da economia e da paz social, porque tudo isso vai ser abalado se essa direita insana insistir na prisão do Lula. Agora, até o jornal o Globo já se deu conta que o STF caminha nessa decisão e essa decisão, pelos números, pela contagem que já se tem da votação em plenário no STF, deve impedir essa loucura. Eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom fim de semana.